Olá, queridos, boa noite, como é que vocês estão? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Olá, querido, boa noite. Você que está no Facebook da Comunidade Evangélica Verdadeiro Amor. Hoje, quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024, começando mais um ano. E esse ano especial, porque esse ano é um ano bissexto. Para você que não sabe, ainda não se atentou, esse ano tem 366 dias e hoje nós estamos só no quarto dia desse começo de um novo ciclo, de uma nova história, na qual você e eu vamos desenhar, tá bom? Eu acho interessante que muitas pessoas elas ficam sempre muito ansiosas para o final do ano e o começo de um novo ano, né? Muitas pessoas ficam ansiosas porque vai começar um novo ano e elas ficam naquela expectativa de que aquele novo ano que vai iniciar-se parece que virar uma chave e num estralo de dedos assim, tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, mas não é. Deixa eu dizer para você uma coisa, nós estamos começando um novo ano e é um presente de Deus esse novo ano. Você está vivo, respirando? É um presente de Deus para mim e para você estar aqui. É um presente de Deus poder viver, estar aqui. Então eu quero dizer para você que esse novo ano só será novo na sua vida e que as coisas serão diferentes para você se você decidir fazer tudo diferente. Entenda, queridos, o novo ano do Senhor é um presente de Deus, um novo ciclo para a sua vida e depende de mim e de você, de começar a mudar as coisas e fazer tudo diferente de uma forma boa, de uma forma melhor, para que esse ano seja diferente e lá em dezembro você não esteja cansado, fadigado, transtornado, com um ano cheio de problemas que você enfrentou. Esse ano será bom e será melhor dependendo daquilo que nós vamos plantar, daquilo que nós vamos fazer. E certamente ao longo dos meses estaremos colhendo aquilo que o Senhor preparou para nós, aquilo que nós semeamos. Então entenda, esse ano de 2024 só será diferente se você fizer a diferença. Entenda isso. Velhas práticas, hábitos velhos, só vão te levar a ter um ano como os outros anos. Se você não entender isso, automaticamente você vai chegar a 24 lá em dezembro, vai estar cansado, vai estar fadigado, vai perceber que não valeu a pena. Então entenda uma coisa, a cada ano um novo ciclo. E existem ciclos na nossa vida que eles são bons, como o ano que nós estamos iniciando agora. Mas existem muitas pessoas que vivem de ciclos repetitivos ruins. São aquelas pessoas que já percebeu que quando chega uma época na vida dela, começa a dar tudo errado. Já percebeu, queridos, que algumas pessoas, eles começam bem e começam com muita expectativa, com muita
firmeza, mas chega uma época e começa as coisas a acontecerem erradas. Há ciclos repetitivos na nossa vida que tendem a nos trazer para um nível mais baixo. Há ciclos repetitivos na nossa vida que nós precisamos aprender a quebrar. São situações que nós nos envolvemos e que a cada ano tende a se repetir na nossa vida. Situações que tendem a ir e voltar, e nós precisamos estabelecer um novo nível de convivência com Deus, um novo nível de relacionamento com Deus, para que todo o ciclo repetitivo, ruim na nossa vida seja quebrado e que nós possamos avançar todos os dias a bons resultados em Deus. Eu convido você a usufruir desse ano de 2024, com hábitos novos. Eu convido você a, esse ano de 2024, estabelecer novos padrões de vida no Senhor, para que esse ano seja um ano aproveitável. Entenda, esse ano só será diferente se os teus hábitos forem diferentes. Esse ano só será bom se aquilo que você plantar for bom. E eu entendo também, queridos, que para mudar hábitos, para mudar ciclos viciosos, ruins, que são repetitivos na nossa vida, é importante você ter uma boa conexão com Deus. É importante você ter uma boa conexão de audição para com Deus. E entenda uma coisa, Deus ele jamais vai aumentar o tom de voz para que você o ouça. Isso é muito importante entender. Deus ele jamais vai falar mais alto para que você ouça ele. Deus ele mantém um nível de altura de tom de voz. E esses tempos eu estava pensando comigo assim, né? Porque já muitas das vezes aconteceu isso comigo. Não sei se já aconteceu com você. De você ouvir algo te alertando, mas é uma voz muito suave, quase que imperceptível. Quase que você não ouve ela. Mas ela tinha razão. E você acabou ouvindo outras vozes, e tomou outras direções. E comigo já aconteceu isso. E acabou que dando errado aquilo que eu ia fazer. E aí depois eu fiquei pensando comigo, poxa, deu errado, mas eu tinha uma informação de que eu não devia fazer aquilo, de que eu não devia comprar aquilo, que eu não devia ir até aquele lugar. E eu acabei tomando a decisão errada. Mas eu tinha uma informação. E por que eu não ouvi aquela informação? E eu acabei entendendo que aquela informação que veio da parte de Deus, ela era uma voz muito suave. E eu muitas das vezes questionei o Senhor, por que o Senhor não falou mais alto? Por que Deus, o Senhor não trouxe a informação mais clara, mais precisa? E aí então eu entendi de Deus. Por que Ele não faz isso? Porque se Deus tiver que aumentar sempre o tom de voz para nos alertar, a gente nunca vai calar as vozes que falam ao nosso redor, que impedem com que Deus fale. Deus, ele nunca vai aumentar o tom de voz para que a gente seja atraído. Nós é que precisamos calar as vozes contrárias que acabam calando a voz do Senhor no nosso coração. Entenda? Muitas das vezes você diz assim, mas eu não ouço a Deus. Não é que você não ouve a Deus. É que tem muita coisa que está falando mais alto do que Ele na sua vida. Você entendeu? É isso que eu aprendi, é isso que aconteceu comigo. Aí eu comecei a entender, é verdade. Às vezes você acorda tão estressado, tão angustiado, tão nervoso, que aí você diz assim, hoje Deus não falou comigo. Não, Ele falou. É que você está tão angustiado, tão nervoso, e as vozes estão falando tão alto o teu coração, que a voz do Senhor, que sempre tem um som, um tom, ela falou e você não ouviu. Então você quer um conselho bom para esse ano ser um ano produtivo? Cale todas as vozes contrárias que falam mais alto do que a voz do Senhor no teu coração, no teu espírito. Deus fala como? Deus fala no teu espírito. Às vezes, as pessoas têm dúvida de mas como que eu sei que Deus está falando comigo? É simples entender. Deus, ele fala no teu espírito. O Espírito de Deus se comunica com o teu espírito. Nós somos triunos, nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando Deus fala, Ele vai falar sempre no teu espírito.
E entenda uma coisa, todo ser que vive tem um espírito. Todos nós temos um espírito. E esse espírito é a conexão que nós temos com Deus. A nossa alma absorve todas as informações, todos os sentimentos, angústia, tudo isso vem na nossa alma. Mas o nosso espírito é a conexão entre o homem e Deus. Então, quando Deus quer se comunicar com você, ele se comunica através do teu espírito. Por isso que você acha que é coisa da tua cabeça. Tá aí a resposta que você queria e hoje você está tendo. Ah, mas parecia que era coisa da minha cabeça, eu acabei não fazendo. Depois fui ver, tinha que fazer. Claro, era que Deus estava se comunicando com o teu espírito. Nós podemos ouvir a voz de Deus audivelmente, sim. Deus já se comunicou com várias pessoas e a pessoa ouviu uma voz de fora para dentro. E era Deus falando. Mas a maioria das vezes, essa voz do Senhor é uma voz que fala no nosso espírito. Por isso que você acha que é coisa da tua cabeça. E não é. Só que entenda uma coisa, essa voz que fala no nosso íntimo, aqui dentro de nós, muitas das vezes ela tem um tom mais baixo do que as vozes que falam na tua alma, do que as vozes que falam ao teu redor, do que todas essas vozes que tentam contra a nossa vida. Por isso, entenda uma coisa, você só vai conseguir ter um ano produtivo, um ano bom, quando você estreitar o teu relacionamento com Deus. E para estreitar o teu relacionamento com Deus, você precisa ouvir claramente a voz do Senhor. E para ouvir bem o Senhor, você precisa calar todas as vozes que falam mais alto. E para isso, você precisa buscar paz. Então entenda, queridos, nós, desde a hora que acordamos, na realidade, desde a hora que vamos dormir, né? A gente já é ali bombardeado pelos sonhos, por situações que vêm, e as pessoas, as informações, né? As pessoas com as suas informações, as pessoas com suas notícias, as pessoas com as suas fofocas, né? Eu entendo uma coisa, fuja do fofoqueiro, fuja das pessoas que vivem contando tragédias, contando situações. Isso tudo a tua alma absorve. Isso tudo a tua alma vai absorvendo. E comece a calar as vozes da tua alma, as vozes das angústias, né? E comece a entender que conforme você vai calando todas essas vozes, você vai ouvindo mais nitidamente a voz do Senhor no teu espírito. E você vai perceber que passa a não ser mais uma voz da tua cabeça, um pensamento teu. Você vai começando a ter relacionamento com isso e você vai começando a entender Deus falando com você. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e elas dizem assim, mas agora não dá pra falar com ele que ele está na caixinha do nada. Já aconteceu. Esses dias a minha esposa, a Márcia, veio falar comigo, falou, agora não adianta falar com ele que ele está na caixa do nada, ele tá. Não é que eu estou ouvindo Deus. Eu paro para ouvir a Deus, eu paro para ouvir o que o Senhor quer que eu faça, né? É muito importante a gente ter esse feedback de Deus. É muito importante você, antes de tomar uma decisão, antes de, vamos para tal lugar, eu geralmente paro, né, e fico pensando, vou, não vou, tenho que ir, não tenho que ir, preciso ir, não preciso ir, o que Deus quer que eu faça lá, o que eu preciso fazer. É importante. Sabe, queridos, estreitar esse relacionamento com Deus e passar a ouvir melhor a voz do Senhor vai te levar a ter um ano melhor, uma vida melhor, né? E aproveitando que hoje é dia 4 de janeiro de 2024, ano bissexto, um ano de grandes propostas de Deus, de propostas boas de Deus para o crescimento da gente, porque a cada ano, querido, você cresce. O importante é que a cada ano você avance mais, você cresça um nível, você amadureça, você absorva mais informações boas, delete aquilo que não presta, né? Não carregue uma alma angustiada, uma alma pesada, né? Carregue sim uma alma com grandes aprendizados, um espírito leve, carregue isso com você e automaticamente também Deus se manifesta e fala através daquilo que é leve, daquilo que é suave,
daquilo que é brando, entende? Num ambiente de muitas vozes, num ambiente de bagunça, num ambiente de gritaria, num ambiente de discussão. Isso impede o mover e o falar de Deus. Isso impede Deus falar. Não que ele não fale, não é isso. Mas impede você de ouvi-lo. Entenda, se você quer manter um nível de relacionamento com Deus em 2024, aonde você quer ouvir mais claramente a voz do Senhor, cale todas as vozes contrárias que falam ao teu redor, que falam, que tentam parar, que tentam dizer no teu coração que você não é capaz, porque Deus está falando que você é capaz, mas às vezes você nem está ouvindo, né? Pare e ouça mais a voz do Senhor, calando tudo aquilo que te impede. Então eu convido você, hoje, dia 4 de janeiro, né, eu convido você a começar a ouvir melhor a voz do Senhor, através do quê? Fazendo uma faxina de todas as vozes que falam no seu coração, no seu espírito, e que tentam falar mais alto. Lembrando você, querido, Deus, ele nunca vai alterar o tom de voz para falar com você ou para chamar a tua atenção. Deus não vai fazer isso. Ele sempre vai falar do mesmo jeito. É que nós não ouvimos porque algo está falando mais alto. Talvez a angústia, o medo, a decepção, a falta de perdão. E aí nos impede de ouvir Deus. Nos impede de ouvir a voz de Deus. Então faça silêncio. Faça silêncio para ouvir a voz do Senhor. Faça silêncio para que ele possa falar com você. Sabe, às vezes a gente fala muito, né? Fala. Eu tenho aprendido aqui, todas as noites antes de dormir, eu venho para esse quarto, né? Que esse quarto aqui é um quarto que é um closet da minha esposa, que ela se arruma, aqui ela se maqueia, e aqui tem uma poltrona, tem um ambientezinho que eu venho para cá à noite e eu apago as luzes e eu fico aqui. E eu fico aqui para ouvir Deus. Sabe, e isso tem me feito meditar em muitas coisas. Sabe, porque às vezes o nosso dia é tão sobrecarregado que a gente não tem tempo para parar, né? Para parar. E a gente vai para um lado, vai para o outro. Eu sou muito agitado, eu sou um cara que eu não paro. Eu sou um cara que eu não consigo ficar parado, não sei porquê. Eu vou para um lado, vou para o outro, vou para lá, para o outro. E assim, eu pego a noite antes de dormir, eu venho para cá, eu sento nesse sofazinho que você está me vendo aqui, eu apago a luz, fica tudo escuro. E eu começo a ouvir Deus. Eu falo algumas palavras, mas eu começo a ouvir Deus. Eu começo a tentar entender por que de alguns erros, né, do dia, por que errou, né? Isso é importante. Por que aconteceu aquilo. E sabe o que eu começo a entender? Que muitos dos meus erros são porque eu não parei para ouvir Deus. Não parei para ouvir se era para fazer, se não era para fazer, se era para comprar, ou se não era para comprar, se era para ir, se não era para ir. E sabe, eu chego à conclusão que muitas das coisas que eu fiz que deu errado, eu tinha a informação que não era para fazer, mas eu não ouvi Deus. Não porque ele não falou, é porque aquela informação, ela vem num tom mais baixo do que todas as outras informações que me levaram a fazer aquilo, que me impulsionaram. E sabe, muitas das vezes nós somos impulsionados pela alma. Muitas das vezes nós somos impulsionados porque a alma, gente, ela fala mais alto. A alma, ela não é muito bem domesticada. A gente que precisa domesticar ela. A alma, ela é como aquela mulher no poço de Jacó. Jesus chegou para ela e disse: mulher, se soubesse quem te pede beber, tu me pedirias, eu te daria água viva. Jesus, o próprio Messias, falando com aquela mulher. E aquela mulher, ela é uma expressão da nossa alma. Sabe por quê? Jesus estava falando com ela que lhe daria água viva. Sabe o que ela falou para Jesus? Ela olhou para Jesus e falou: mas não tem como tirar. O poço é fundo. Você entendeu? Assim somos nós. A nossa alma, ela sempre vai falar mais alto, e ela muitas das vezes impede de que nós venhamos ouvir a voz de Deus, que está dizendo: ei, eu tenho água viva para te dar, sabe? E interessante que parar aqui durante esse período da noite, apagar a luz e ouvir um pouco a Deus, eu começo a refletir: ah, mas aquilo deu errado, mas por que deu errado? E eu começo a rebobinar
né? É a palavra, né? Rebobinar, e eu começo a olhar para trás e eu começo a verificar que veio a informação que não era para fazer daquele jeito. Mas a alma estava tão angustiada e aquele meu nervosismo, aquela inquietação de fazer, de ir, de coisa e tal, me levou a fazer e deu errado. Então, calma, respira. Né? Eu estou aprendendo a respirar, 48 anos, aprendendo a respirar, aprendendo a ouvir a Deus. Senhor, o Senhor quer que faça, né? Senhor, o Senhor quer que vá, não é para ir. E sabe, isso tem feito a diferença. Então, se você quer realmente ouvir mais a Deus, para a gente encerrar essa pequena live de hoje, aqui pelo Facebook da comunidade, né, quero agradecer você que está comigo, você que já passou, você que vai passar, você que já deu um joinha, compartilha essa live depois para o teu amigo, para tua amiga que é ansioso, né, que diz, Deus não fala comigo. Compartilha essa live para ele entender que Deus fala com ele que não está ouvindo a voz do Senhor, porque as outras vozes da angústia, das preocupações, estão falando mais alto que a voz de Deus no espírito dele. Mas Deus fala com ele, sim. Deus fala com a gente. Eu tenho percebido que isso tem mudado a minha vida. Estar aqui, ouvir a Deus, parar, meditar, tem mudado a minha vida. Entenda, para a gente encerrar essa live, cale todas as vozes contrárias. Cale a voz da angústia, as vozes da preocupação, as vozes do medo. Entenda uma coisa, se torna real aquilo que você pensa muito. Então, mas eu sonho, às vezes as pessoas falam assim para mim, meu apóstolo, conta para mim, revela para mim um sonho que eu tive. E aí a gente começa a pensar, aquele sonho preocupante que a pessoa teve, é porque ela está pensando naquilo, ela dorme pensando naquilo, ela acorda pensando naquilo, um dia ela sonha, não é? Se você pensa muito que vai morrer, você acaba sonhando muito com morte. Tudo que você pensa, você produz um sonho, né? Cale essas vozes de angústia na tua alma e comece a dar ouvido à voz do Senhor. Pare, escolha um tempo do teu dia, durante o dia ou à noite, antes de dormir. Vá para um lugar, só você e Deus, sente ou deite ou te jogue no chão. Não sei, sente e diga a Deus, o que deu certo, o que deu errado hoje, o que o Senhor falou, quando o Senhor mostrou e eu não percebi, porque eu quero ter mais afinidade com a tua voz. Você vai perceber com isso tudo que muita coisa que está ao teu redor abafa a voz do Senhor no teu espírito. E você vai começar a entender como ouvir, como dar valor a essa voz. E certamente esse ano será um ano de um ciclo bom na sua vida. Não será um ano de um ciclo de coisas ruins que se repetirão. Tá? Será um ano onde lá em dezembro de 2024 agora, você vai dizer, poxa, que ano gostoso, que ano bom, que ano produtivo, me relacionei mais com Deus, me aproximei mais de Deus, e isso fez toda a diferença. Entendendo, esse ano será um ciclo bom na sua vida se você estreitar o seu relacionamento com Deus e se você ouvir melhor a voz dele. E para ouvir melhor a voz do Senhor, entenda, ele não vai gritar e não vai alterar o tom de voz. É você que precisa entender, Deus fala numa altura. Abaixe o tom das outras vozes para poder ouvi-lo. Eu vou contar uma historinha para você antes de encerrar. Certo fazendeiro perdeu um relógio no celeiro. E aí, um relógio de muitos anos que ele tinha, era herança de seus pais, e ele muito preocupado chamou os meninos. O menino sabe como é que é, né? Ele se mete em qualquer buraquinho, né? E ele chamou os meninos e disse, vou dar um prêmio para vocês e um doce para aquele que achar o meu relógio. E os meninos perguntaram, mas tá onde, senhor? Eu perdi no celeiro. E aí, os meninos entraram, mais de 15 menino, tudo, e entraram no celeiro e procuraram em tudo que é lugar. E saíram depois de 1h e tanto, e disseram, senhor, a gente não achou. O senhor tem certeza que perdeu o relógio aqui dentro do celeiro? E o senhor falou, o fazendeiro falou, sim, eu perdi o relógio aí dentro. Tenho certeza que foi aí dentro do celeiro que eu perdi. E o menino então disse assim para ele, senhor, o senhor me dá a oportunidade de voltar lá dentro do celeiro, mas com uma condição, me deixa voltar sozinho? E aí o senhor falou, tudo bem, já vários tentaram, não conseguiram, mas será que se você for sozinho vai conseguir? E ele falou, me deixa aí. E o senhor deixou. Todos os meninos ficaram para lá de fora, junto com aquele senhor, o fazendeiro, e o menino entrou no celeiro sozinho. E 15 minutos depois,
O menino voltou com o relógio na mão. E aquele fazendeiro ficou assustado e ao mesmo tempo feliz e perguntou: como é que você conseguiu achar o relógio? E ele disse: senhor, sabe o que aconteceu? Eu entendi uma coisa. Nós estávamos em muitos, mas estava muito barulho. E eu fui, e eu me deitei no centro do celeiro, baixei a minha cabeça e fiquei prestando atenção para ver se eu via no silêncio o tic-tac do relógio. E eu achei. Então, moral da história, você não está ouvindo Deus porque você não faz silêncio. Ou porque tem muito barulho ao teu redor. Tá certo? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe esse ano. E eu tenho certeza, será um bom ano para todos nós. Até a próxima, queridos.